Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, vamos lá com mais uma dica importante de matemática? Vamos resolver esse probleminha? Vejam só, nesse probleminha aqui, nós vamos precisar aplicar duas propriedades importantes de potenciação, que são essas daqui. Vejam aqui ao lado, olha só. Se eu tiver aqui um a elevado a x elevado a y também, isso aqui é igual a elevado a x vezes y. Essa é uma primeira propriedade importante da parte de potenciação, tá? Agora, se eu tiver um a elevado a x elevado a y, eu posso também trocar aqui, ó, os expoentes de posição, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa colinha. Vamos resolver isso daqui. Olhando para isso daqui, a primeira coisa que a gente pensa, eu tenho um probleminha aqui, porque aqui eu tenho uma equação exponencial e aqui uma equação algébrica. Então, vamos melhorar um pouco o aspecto disso. Eu vou, nesse momento, desaparecer com esse expoente aqui. Jussão, como assim desaparecer? Vamos lá com uma propriedade matemática importante. O que eu faço de um lado da equação, eu preciso fazer igualzinho do outro lado, ok? Então, olhando para isso daqui, como que eu faço para desaparecer com esse expoente 9? Eu elevo os dois lados da equação por 1 sobre 9. Fazendo isso, a gente escreve aqui do lado esquerdo 3 elevado a x sobre 9. E do lado direito, 9 vezes 1, 9 dividido por 9 vai dar 1. Isso aqui é igual a x, ok? Bom, agora eu vou sumir com o x desse lado aqui da equação. Eu vou deixar x só de um lado da equação. Como que eu faço isso? Eu vou elevar os dois lados da equação agora por 1 sobre x. Se eu fizer isso daqui, vejam só o que acontece. X vezes 1x, dividido por x, 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1 sobre 9 é igual a x elevado a 1 sobre x, ok? Mas a gente ainda não pode fazer essa igualdade que talvez alguns imaginaram. Vamos melhorar um pouco mais isso daqui. Vejam só, eu posso pegar esse termo, 3 elevado a 1 sobre 9, e elevar a 1, que não vai mudar nada, ok? Vamos escrever o número 1 de uma forma diferente. Como assim, Jussão? Se eu escrever, ó, 3 sobre 3. Isso daqui não é igual a 1, ok? Então, a partir daqui eu escrevo também 3 elevado a... Vou trocar esses daqui, ó, de lugar. 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 1 sobre 9. Nós aplicamos aqui essa segunda propriedade. Isso é igual a x elevado a 1 sobre x. Ok? Bom, parece que a gente ainda não saiu do lugar, mas nós vamos sair. Olha o que eu posso escrever aqui agora. Eu posso escrever 3 elevado a 3 elevado a 1 terço. Se eu multiplicar 3 vezes 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. Tudo isso daqui elevado a 1 nono, ok? Isso é igual a x elevado a 1 sobre x. Vamos concluir esse problema agora. Olha como é rápido. O que é 3 elevado ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3, que é 27.
Agora eu posso multiplicar esses dois expoentes aqui, ó. Se eu multiplicar esses dois expoentes, vai ficar 1/3 vezes 1/9. Fica 1 sobre 27. Isso é igual a x elevado a 1 sobre x. Vejam só a nossa solução. O número que está aqui na base é x. O número que está aqui, ó, no denominador do expoente também é x. Conclusão, então, o valor de x, o resultado, é igual a 27. Ok, galera? Muito importante que, nesse momento, vocês curtam esse vídeo. Avisa aí se vocês gostaram dessa solução, se tem alguma outra maneira de resolver que vocês enxergaram e coloque aí nos comentários. Aguardo vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau. Fala, galera. Belezinha? Tudo bem? Galera, bora resolver esse desafio? Vejam só. Nesse desafio aqui, nem é tão desafio assim. É só a gente manipular corretamente os números que a gente consegue uma solução bem simples. Vejam só o que está escrito aqui, ó. 3 elevado a x menos 9x. Vou passar esse 9x para o outro lado da equação, ok? Agora, verificando se eu posso fazer isso, o valor de x não pode ser zero aqui, né? Porque se aqui for zero, 3 elevado a zero é 1. Menos 9 vezes x, que é zero, opa, não dá igual a zero. Então, a gente não pode ter um valor de x igual a zero. Devido a isso, eu posso, então, escrever 3 elevado a x dividido por x. Isso daqui vai ser igual a 9. Então, continuamos a escrita. Olha, 3 elevado a x sobre x é igual ao número 9. Mas o número 9 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado eu posso multiplicar por 1, não posso? Se eu fizer isso, é a mesma coisa que multiplicar por 3 dividido por 3. A partir daqui, a gente praticamente acabou o problema. Fica 3 elevado a x sobre x. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado vezes 3. É 3 elevado ao cubo. Dividido por 3. Vejam só. A base aqui mede 3. Base aqui mede 3. Então, aqui, ó, no lugar de x, eu escrevi 3 elevado ao cubo. Ok? O valor de x mede 3. Para que isso seja verdade, no denominador também deverá medir 3. Olha só, valor de x igual a 3. 3 unidades. Vamos tirar a prova real disso daqui? Vamos fazer a conferência? 3 elevado ao cubo menos 9 vezes 3. Será que isso aqui é igual a zero? 3 elevado ao cubo menos 9 vezes 3. 3 elevado ao cubo é 27. 9 vezes 3, 27. Opa, isso é uma verdade. Então, finalizamos o desafio. Belezinha, galera? Para ter mais desafios do gênero, é só colocar aí nos comentários. Aguardo vocês, curtam o vídeo e até mais, galera! Fala, galera! Belezinha? Tudo bem? Galera, vamos lá fazer esse exercício de geometria? Bom, vamos lá com muita calma, ó. Nós precisamos encontrar a área da região laranja. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro verificar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço corresponde ao raio da semicircunferência 1, ok? E esse pedacinho aqui, quanto mede?
a medida do raio também. R1. Beleza, vamos dar continuidade. Vamos pegar agora a semicircunferência 2. Esse pedaço aqui, vou chamar por R2. Distância do centro à periferia é a medida do raio. Isso aqui é R2. Pois bem? Agora, olha só o que nós vamos fazer aqui. Se eu pegar toda essa distância aqui, que eu vou apresentar agora a vocês, eu vou ter 2 vezes o valor da medida do raio de 2, do raio grandão, né? Do raio dessa circunferência grandona. Ok? Então eu vou chamar assim, ó. Toda essa distância eu vou chamar por 2R. Ok. O que eu posso escrever? 2R vai ser igual a 2R1 mais 2R2. Estou juntando os pedaços. Tudo bem? Agora eu posso usar uma ferramenta matemática importante. Eu posso dividir todo mundo por 2. Ok? Se eu dividir todo mundo por 2, isso aqui simplifica. Então a gente tem que a medida do raio da semicircunferência maior vai ser igual a R1 mais R2. Ok? Vamos guardar essa informação. Deixar ela de ladinho. Agora, como é que a gente consegue determinar o valor dessa área laranja? Ora, eu vou calcular a área da semicircunferência maior. Então, vou representar assim, ó. A área laranja vai ser igual a área da semicircunferência maior é π r ao quadrado dividido por 2, porque é a semicircunferência, menos a área da semicircunferência menor, que é π r1 ao quadrado dividido por 2, menos a área da semicircunferência média, que é π r2 ao quadrado dividido por 2. Simplificando um pouco isso daqui. Essa área pode ser simplificada colocando π sobre 2 em evidência. Então, a gente passa a escrever aqui, vejam só, r ao quadrado menos r1 ao quadrado menos r2 ao quadrado. Vamos avançar um pouco mais. A área da parte laranja vai ser igual a π sobre 2, r ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a R1 mais R2 elevado ao quadrado. Acompanharam essa parte? Vejam só. R1 mais R2 menos R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Ok, mas aí como que eu desenvolvo isso daqui? Vamos lá?
é só a gente fazer o quadrado do primeiro, R1 ao quadrado, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos R1 quadrado, menos R2 ao quadrado. Parece que complicou, mas vai simplificar bem mais. Olha o que nós temos aqui, ó. R1 ao quadrado positivo, R1 ao quadrado negativo. R2 ao quadrado positivo e R2 ao quadrado negativo. Então, a área da parte laranja pode ser escrita assim, ó. Π sobre 2, 2 vezes R1 vezes R2. Ok? Esse 2 a gente simplifica. Tá, mas eu não sei o valor de R1, eu não sei o valor de R2. Como que a gente consegue determinar isso? Simples assim. Vejam só. Agora a gente vai lembrar, a gente vai recordar uma propriedade importante. Se eu pegar aqui o diâmetro como referência, essa distância e essa distância aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo. Toda vez que eu tiver aqui, ó, como referência o diâmetro, eu traço essas linhas, eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Ok? Pois bem, e aí quando eu tenho um triângulo retângulo, a relação importante que eu tenho é que se eu pegar o valor da altura desse triângulo aqui, ó, H, ao quadrado, isso é igual a essa distância A vezes essa distância B. Gilson, eu não lembro disso. Então faz o seguinte, nesse momento, clica aqui em cima nesse card, ou no final do vídeo, clica aqui nesse card, que tem lá uma aulinha sobre relações métricas do triângulo retângulo. Quanto vale H? Vale 10 ao quadrado. Quanto vale A? 2R1. Quanto vale B? 2R2. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 2, 4. R1 vezes R2. Quase concluindo aqui, ó. 100 dividido por 4 é igual a R1 vezes R2. Quanto que é 100 dividido por 4? 25. R1 vezes R2. Com isso, a gente chega nessa questão bonita, no resultado da área da região laranja. No lugar de R1 vezes R2, eu escrevo 25. Então, é 25π centímetros quadrados. Centímetros quadrados, porque a única medida que nós temos ali foi dada em centímetros. Ok, galera? Curtam o vídeo, espero vocês. Até mais. Tchau, tchau. Vamos então resolver esse exercício de geometria? Vamos lá, o comando desse exercício é encontrar a área do quadrado vermelho. Ok, como que nós vamos começar a resolver esse exercício? Repara uma coisinha,
Esse segmento aqui, que mede 5 metros, é a medida do raio. Então eu vou traçar mais uma medida do raio aqui, ó. Então esse segmento aqui também mede 5 metros, ok? A partir daqui, eu vou traçar uma perpendicular. E essa perpendicular, ela vai ser perpendicular também a esse outro segmento. Isso aqui, ó, formou um ângulo de 90 graus, ok? Vamos falar o seguinte: o lado do quadrado mede L. Então, esse pedacinho aqui, ó, também mede L. E esse pedaço aqui em cima, Gilson, é 5 menos L, ok? Ah, e esse pedaço aqui, ó, não sei, chama de X. Não é igual ao de cima, tá? O que a gente fez desse lado direito, nós vamos reproduzir idêntico ao lado esquerdo. Então, nós teremos aqui, ó, a mesma figura, ok? Então, esse segmento mede 5, esse segmento também mede X. Vamos lá. O que eu posso afirmar aqui inicialmente? O segmento X mais o segmento L mais o segmento X é igual a toda essa distância, que é 5 mais 5, ou seja, 10. Vamos lá escrever isso daqui? 2x vai ser mais L vai ser igual a 10, ok? Quando a gente precisar resolver isso daqui, a gente pode escrever assim, ó. 2x é igual a 10 menos L. Vamos dividir o outro lado todo por 2? Vai ficar 10 dividido por 2, 5. Menos L dividido por 2. Guardem essa informação aqui. Para a gente determinar a área do quadrado, eu preciso descobrir o valor de L. Vamos fazer isso. Repare uma coisa. Reparem agora nesse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar Pitágoras. Se eu escrever hipotenusa ao quadrado, isso aqui é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado, ok? 5 ao quadrado é 25. No lugar de x, a gente substitui 5 menos L sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais 5 menos L elevado ao quadrado. Repare uma coisa, a gente passa a ter uma equação com apenas uma incógnita. Então agora a gente já tem solução. Vamos pegar uma colinha. Quando eu faço a menos b ao quadrado, isso daqui é igual a o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok?
Vamos aplicar isso na expressão abaixo. 25 vai ser igual a quadrado do número 5. 25. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10. Vezes L sobre 2. Então vai ficar 5L. Ok? Mais o quadrado do segundo, que é L ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Mais quadrado do primeiro, 25. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é 2 vezes 5, 10, vezes L. Mais o quadrado do segundo, ok? Vejam só, começa a facilitar, 25 e 25. Simplifica. Então, nós temos aqui, ó, 0 é igual a 1/4 de L ao quadrado mais 1L quadrado. É 5/4 de L ao quadrado. Menos 10L. Com menos 5L vai ser igual a menos 15L. Ok? Mais 25. Pois bem, o que nós encontramos aqui? Uma equação do segundo grau. Vamos resolver. Primeiro, vamos achar o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor de B, menos 15, elevado ao quadrado, menos 4 vezes A. A é 5/4. Vezes C. C é 25. Menos 15 ao quadrado é 225. Esse 4 simplifica com esse. 5 vezes 25 é 125. Logo, o valor do discriminante é igual a 100. Opa, já vamos simplificar? Quanto que é a raiz do discriminante? 10. Então, para a gente escrever aqui as raízes, eu tenho um possível L, que é menos B, mais raiz de delta sobre 2A. Um primeiro possível valor vai ser igual, então, a, no lugar de B, eu escrevo menos 15, mais o resultado da raiz do discriminante, que é 10, dividido por 2 vezes A. Quanto mede A? 5/4. Ok? Então, um possível valor de L1 seria igual a mais 15 com mais 10, 25. Dividido por 5/4, 5 meios, né? Vamos efetuar essa divisão. 25 vezes 2/5. 25 vezes 2 é 50, dividido por 5, 10. Um possível valor 10, tá? Já vamos fazer o estudo aqui da possibilidade, né? Vamos escrever aqui o outro. Segundo valor seria, então, menos o valor de B,
menos a raiz do discriminante, que é 10, dividido por 2 vezes A, que é 5/4. O valor da outra raiz, então, seria 15 menos 10 dividido por 5/2. Já quase finalizando. A outra raiz, então, poderia ser 5 dividido por 5/2. Multiplica por 2/5. Valor de L2, 2 metros. Bora lá fazer um breve estudo das possibilidades. Vejam só, gente. L corresponde a esse segmento aqui, ó, esse lado. E esse lado tem que ser menor que a medida do raio. É por esse motivo que esse não convém. Esse resultado não é possível para a nossa solução. Então agora a gente encontra facilmente o resultado da área desse quadrado. A área desse quadradinho vermelho é igual a L ao quadrado. Ou seja, a área do quadradinho vermelho vai ser igual a 2 ao quadrado. A área desse quadradinho vermelho, que parecia ser dificílimo de encontrar, né? Mas nós encontramos, vale 4 metros quadrados. Belezinha, galera? Aproveitem aí e aperta esse sininho, aperta o like, dá o joinha para ter mais resoluções desse tipo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Vamos lá então resolver esse problema de geometria? Vejam só, eu tenho que determinar a área de toda essa região vermelha. Como nós vamos fazer isso? Eu vou fazer isso primeiro pegando a área de toda essa região, que é 1/4 do círculo. Então vamos começar a escrever assim, ó. A área da região vermelha vai ser igual à área de 1/4 de círculo, que eu vou chamar por A1. Mas aí eu preciso retirar a área desse semicírculo aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de 2. Então eu vou tirar aqui, ó, área de 2. Vou subtrair. E vou retirar também a área dessa região, que também é um semicírculo, metade do círculo. Vou chamar por A3, ok? Uma colinha para eu calcular a área do círculo, basta eu escrever π vezes r ao quadrado. Vejam só. Calculando a área da região vermelha, a área da primeira região, que é 1/4 do círculo. Esse 1/4 do círculo aqui corresponde então a π vezes a medida do raio dele dividido por 4, do raio dele ao quadrado. Uma atenção especial aqui, ó. Isso tudo aqui, o 6, representa o raio justamente dessa área maior zona. Então eu faço π vezes 6 elevado ao quadrado. Menos a área dessa região, que é uma semicircunferência. Se é semi, é metade. Então eu escrevo π vezes a medida do raio. Vejam só, gente, essa medida do raio é igual a 3 metros
para a semicircunferência branca grandona. Então é π vezes 3 ao quadrado. Como é semicírculo, divide por 2. Menos a área agora desse semicírculo. E temos um problema. Por que que nós temos um problema? Porque a gente não sabe ainda qual é o resultado disso daqui, ó. R. Mas a gente sabe que a área vai ser π r ao quadrado dividido por 2, porque é um semicírculo, ok? E agora, Jussão, como que a gente vai sair dessa situação? Vejam só, esse ponto aqui é um ponto que tangencia os dois círculos. Então, isso aqui, ó, é um ponto tangente aos dois círculos. Se esse daqui é um ponto que representa a tangente, ora, significa que se eu pegar a distância do centro à periferia, eu tenho a medida do raio e forma 90 graus. Agora, e se eu pegar essa distância aqui, ó, do centro à periferia do semicírculo branco maior, essa medida do raio eu tenho, mede 3 metros. Ok? Lembrando que tudo isso daqui vai medir 6 metros. Perfeitinho? O que nós precisamos obter aqui é o valor desse pedaço agora, ó. Quanto mede esse pedaço? Esse pedaço que eu destaquei em verde, ele vai ser 6 menos R. Se a gente encontrar o valor de R, a gente resolve esse problema. Então, vamos encontrar esse valor de R. Como que nós vamos fazer isso? Vejam só, ali formou uma figura muito conhecida por nós. Ali formou um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, eu vou esticar ele um pouquinho mais, para ficar mais parecido com a figura. Vejam só. Ele tem esse lado medindo 6 menos R. Esse lado medindo 3. E a hipotenusa do triângulo retângulo, ela mede R mais 3. Como que nós vamos determinar o valor de R? Ora, vamos determinar por Pitágoras. Nós vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo. Vamos fazer hipotenusa ao quadrado, lembrando aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então eu escrevo R mais 3 ao quadrado vai ser igual a valor de um cateto ao quadrado, 3, mais valor do outro cateto ao quadrado, é 6 menos R, elevado ao quadrado. Mais uma colinha aqui, ó. Eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então é 2R vezes 3, 6R. Mais quadrado do segundo, 9. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado, mais quadrado do primeiro, 36. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 12, 12R.
mais o quadrado do segundo. Parece que complicou, né? Mas olha só, r ao quadrado e r ao quadrado simplificou. 9 desse lado, 9 desse lado simplificou. Então teremos 6r menos 12r passa para cá, fica positivo. Isso aqui é igual a 36. 18r é igual a 36. A medida de r, 36 dividido por 18. Ou seja, o valor de r é igual a 2 metros. Calma que é agora que nós vamos acabar. A área da região vermelha, então, vai ser igual a 6 ao quadrado, 36π, sobre 4, menos 3 ao quadrado, 9π, sobre 2, menos r vale 2, então é 2 ao quadrado vezes π dividido por 2. Concluindo já, olha como ficou fácil a área da região vermelha. Então vai ser 36π sobre 4, 9π. Menos 9 sobre 2 é 4,5. 4,5π. Menos 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2π. 9 menos 4,5 é 4,5. Então fica 4,5π menos 2π, 2,5π. Então a área da região vermelha, 2,5π. Unidade de medida, metros. Metros quadrados. Ok, galera? Só falta uma coisa. Deixar o like e compartilhar esse vídeo. Vamos lá nesse problema então, galera. Olha só. Esse problema aqui é o seguinte. O resultado do perímetro vale 150 unidades. Aí a pergunta dele é: com essa medida apenas, que seria a hipotenusa, porque isso aqui é um triângulo retângulo, qual seria o valor da área? Bom, vamos então, pouco a pouco, responder a essa questão. Primeiro, o que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados. Vou chamar esse lado aqui por Azinho. Esse lado aqui eu vou chamar por Bzinho, ok? Lembrando, primeiramente, que se eu fizer Pitágoras aqui, eu tenho que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 65, ok? Bom, deixo essa informação aqui de lado por enquanto, porque agora nós temos uma equação com duas incógnitas. A gente não consegue chegar por enquanto em lugar algum. Preciso buscar uma outra informação importante. Em relação ao perímetro, se eu somar a medida de A mais a medida de B mais o 65, esse resultado é o perímetro, que mede 150 unidades, ok? Então, A mais B vai ser igual a 150 menos 65. A mais B vai ser igual a 85. Bom, nesse momento aqui, o que a gente faz agora? Se eu pegar um lado da equação e realizar uma operação, eu preciso fazer a mesma operação do outro lado. Pois bem, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse lado da equação e vou elevar ao quadrado. Então,
o outro lado da equação também será elevado ao quadrado. Mas, se a gente fizer isso, vai aumentar o problema, eu tenho que fazer 85 ao quadrado? Espera aí, vai simplificar. Faço o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui é igual a 85 ao quadrado. Não eleve 85 ao quadrado. Espera um pouco. Porque olha o que nós temos. Só vou organizar. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab é igual a 85 ao quadrado. Isso daqui, vejam só, a mais b ao quadrado, né, mais b ao quadrado é 65 ao quadrado. Então nós vamos fazer essa troca. No lugar de a ao quadrado mais b ao quadrado, eu escrevo 65 ao quadrado. Mais 2 vezes a vezes b é igual a 85 ao quadrado. Eu sei que agora vocês devem estar pensando, mas Gilson, só está piorando. Não, não está piorando. Mas Gilson, eu ainda não sei as duas incógnitas. Calma lá. Olha o que eu vou fazer. 85 ao quadrado menos 65 ao quadrado. É claro que a gente não vai fazer 85 ao quadrado e nem 65 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar dessa propriedade importantíssima. Ó, se eu tiver x ao quadrado menos y ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que x menos y, que multiplica x mais y. Ok, como que eu vou substituir isso aqui então? Vejam só. Quem está fazendo o papel de x é 85. Quem faz o papel de y é 65. Então, ao escrever isso daqui, é a mesma coisa de escrevermos 85 menos 65, que multiplica 85 mais 65. Ok? Bom, vamos lá então para mais um passo. 2ab é igual a 85 menos 65 é 20. 20 que multiplica 85 mais 65 é 150. Viu como ficou melhor? AB vai ser 20 vezes 150 dividido por 2. O resultado AB, então, vai ser, olha só, eu posso simplificar isso daqui, né? Fica 10 vezes 150. 10 vezes 150 é 1.500. Tudo bem, Gilson, mas o que ele me pede é o resultado da área. Como que nós vamos determinar o resultado da área? Ora, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. O B é a base desse triângulo. Como aqui é 90 graus, a medida A vai ser a altura. Então, se eu fizer B vezes A ou A vezes B, tem o mesmo resultado. A vezes B dividido por 2. Substituindo e finalizando, A vezes B é igual a 1.500. Então, fica 1.500 dividido por 2. O valor da área é igual a 750 unidades. Ok? Só falta uma coisinha, só falta
curtir o canal e compartilhar esse vídeo. Coloquem nas mensagens aí, preciso que vocês mandem mensagens indicando o que vocês precisam, o que vocês mais precisam dentro da física ou da matemática. Até mais, galera! Tchau, tchau! Vamos lá então resolver mais esse problema de matemática? Vamos lá! O comando que ele nos dá aqui, a pergunta que ele nos faz é: qual a área de todo esse círculo? Vamos recordar uma coisa importante. Para eu calcular a área de um círculo, basta eu aplicar a formulinha π vezes r elevado ao quadrado. Lembrando que r é justamente a medida do raio desse círculo. Ok? Vamos reservar essa informação. Daqui a pouco a gente volta nela. Outras informações que nós temos aqui. Primeira informação importante. O ângulo formado aqui, ó, entre esses dois segmentos é um ângulo reto. Faz 90 graus. Outra informação importante que ele nos fornece é que se eu pego o segmento que liga os pontos A e B, a gente consegue ter um ângulo formado igual a 180 graus. O que significa isso? Vejam só, esse ângulo aqui, ó, é que ele fala que é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Pois bem, a partir daqui a gente consegue, então, ter uma informação muito importante. Se o ângulo é de 180 graus dentro de um círculo, significa que essa linha em verde representa para nós justamente a medida do diâmetro. Ou seja, esse pedaço é a medida do raio e esse pedaço também será a medida do raio. Basta agora, então, a gente determinar o valor da medida desse raio. Como que nós podemos fazer isso? Vejam só. Se eu pegar esse segmento aqui, ó, esse segmento, ele fecha esse triângulo isósceles, em que um lado mede 10, outro lado mede 10. O ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse segmento, por enquanto, por x. Como que a gente pode encontrar o valor de x? Podemos encontrar o valor de x por Pitágoras. Aplicando Pitágoras, x ao quadrado vai ser igual a 1 cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado é 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados, então fica x igual a 2 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado está dentro da raiz, então ele sai, fica 10 raiz de 2, ok? A partir daqui, ó, vejam só, apaguei o valor de x e vou colocar o resultado dele, mede 10 raiz de 2. Se isso daqui, ó, é um triângulo isósceles, vejam só, esse triângulo aqui, ó. Então a medida desse ângulo é exatamente igual à medida desse ângulo. Se aqui é 90 graus, significa que esse vai ser igual a 45 graus. A medida desse ângulo também é 90 graus. Agora, olha só o que a gente consegue escrever. Esse ângulo aqui, somado com o ângulo de 45 graus, vai ser igual a 135 graus, ok? O que a gente faz agora para determinar o valor da medida do raio? Porque é isso que nós queremos, determinar o valor da medida do raio. Ora, agora a gente recorre à lei dos cossenos. Mas, Gilson, o que representa essa tal lei dos cossenos? Vejam só, se tivermos aqui um triângulo qualquer,
triângulo qualquer mesmo, tá? Eu conhecer a medida de um lado, conhecer a medida do outro lado do triângulo, conhecer o ângulo formado entre esses segmentos, eu consigo obter o valor do lado oposto ao ângulo. A lei dos cossenos diz que o valor de c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o valor do cosseno do ângulo, ok? Vejam só, essa é a lei dos cossenos. Nós aplicamos aqui, até agora, Pitágoras e vamos aplicar agora também lei dos cossenos. Vamos lá aplicar a lei dos cossenos, então? Vejam só, quando eu verifico aqui no meu segmento de A até B, esse R mais R, ou seja, 2 R's, é o lado oposto ao ângulo de 135. Então, eu escrevo 2R ao quadrado vai ser igual a medida de A ao quadrado mais a medida de B elevado ao quadrado menos 2 vezes a medida de A vezes a medida de B vezes o cosseno de 135 graus. Aqui segue uma informação importante. O resultado do cosseno de 135 graus é igual a menos o resultado do cosseno de 45 graus. Ou seja, o cosseno de 135 graus é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Vamos continuar. 2 ao quadrado, 4, que multiplica r ao quadrado. Isso aqui é igual a 25 mais 10 ao quadrado, 100. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Menos 2 vezes 5, 10. Vezes 10, 100. 100 raiz de 2. Vejam só que multiplica menos raiz de 2 sobre 2. Agora, olha só, eu tenho 4, que multiplica r ao quadrado, vai ser igual a 100 vezes 2, 200, mais 25, 225. Menos com menos dá mais, então vai ficar 100 raiz de 2, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Vejam só, isso aqui simplifica. 225 mais 100 é 325. Então, r ao quadrado vai ser 325 dividido por 4. Ok? Agora, a gente finaliza e encontra o valor dessa área. O valor dessa área, então, vai ser π vezes r ao quadrado, que é 325 sobre 4. Belezinha, galera? Agora, depois de tudo isso, só falta uma coisa: vocês deixarem o like e compartilhar as informações desse canal. Aguardo vocês, galera. Até mais. Tchau, tchau. Fala, galera. Belezinha? Tudo bem? Galera, vamos lá. Nesse desafio de matemática aqui, nós queremos determinar o resultado da área dessa figura plana. E aí, como que nós vamos fazer essa área dessa figura plana? Sendo que isso daqui é um quadrilátero, mas a gente não tem uma formulinha pronta para determinar essa área. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos dividir em figuras que a gente consegue determinar o valor da área. Vejam só. Primeira figura que eu vou dividir aqui, ó, eu vou traçar essa linha dividindo a figura em 2 triângulos, ok?
esse primeiro triângulo que eu vou destacar aqui, ele é mais fácil para a gente conseguir determinar o resultado da área, pois esse daqui, ele é um triângulo retângulo. Para eu calcular a área desse primeiro triângulo retângulo, que eu vou chamar por A1, basta eu aplicar direto base vezes altura dividido por 2, ok? A base desse triângulo vai ser 72. A altura do triângulo vai ser 30. Então, a área desse primeiro triângulo vai ser igual a 72 vezes 30, ok? Tudo isso dividido por 2. Vejam só, a gente consegue simplificar isso daqui. 72 dividido por 2 é 36. Então, vai ficar que o resultado da área daquele primeiro triângulo é igual a 36 vezes 30, ou seja, 1080 metros quadrados. Bom, agora nós vamos reservar essa área aqui, vamos deixá-la de lado, porque nós devemos determinar agora a área desse outro triângulo. E para eu conseguir determinar a área desse outro triângulo, eu vou fazer uso dessa colinha ao lado, que é a fórmula de Heron. Como que a gente usa a fórmula de Heron? Vejam só. O perímetro do triângulo é a soma dos seus lados, A mais B mais C. O que nós vamos pegar aqui é o semiperímetro, ou seja, metade dele. Uma vez que eu tenho o semiperímetro, aí eu utilizo a fórmula de Heron para calcular a área. A área do triângulo é a raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos um lado, que multiplica o semiperímetro menos o outro lado e que multiplica o semiperímetro menos o último lado. Bom, como que nós vamos determinar então isso daqui? Sendo que eu conheço o valor de B, eu conheço o valor de C, mas eu não conheço o valor de A. Isso aqui é uma incógnita. Bom, fazendo uso ainda do triângulo anterior, veja o que aparece aqui, ó. O segmento A é justamente a hipotenusa desse triângulo anterior. Então, vamos calcular. Eu vou fazer A ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. O valor de A ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado é igual a 900. 72 ao quadrado. 72 vezes 72 é 5.184. Se eu somar esses dois termos, nós teremos um resultado igual a 6.084. Pois bem, o valor de A vai ser então a raiz quadrada de 6.084. O valor de A vai ser igual a 78 metros. Tudo bem? Então agora nós vamos substituir esse pedacinho aqui, ó, que nós acabamos de encontrar pelo valor 78. Vamos lá então para a aplicação da fórmula de Heron. Vamos começar. O valor do perímetro vai ser igual a 78 mais 84 mais 90.
Mas o que nós queremos é o semiperímetro, ou seja, nós vamos dividir por 2. Se eu somar tudo isso daqui, ó, 78 com 84 e 90, nós vamos obter um resultado igual a 252 dividido por 2. Então, esse valor do semiperímetro que nós precisamos é igual a 126 metros. Agora sim, estamos caminhando para concluir a nossa questão e resolver o cálculo da área desse triângulo aqui, aplicando diretamente a fórmula de Heron. Esse aqui é o momento para fazermos duas coisas. A primeira, verificar se tem alguma dúvida no conteúdo e mandar mensagem aí, postar as mensagens. A segunda é apertar o sininho lá e dar o like, deixe o seu like aí no canal. Bom, vamos lá então para a última parte, ó. Essa área eu vou chamar por área 2. A área 2 é igual, então, a raiz quadrada de P. O valor de P é 126. Que multiplica P, que é 126, menos o valor de A, que é 78. Que multiplica P, que é 126, menos o valor de B, que é 84, que multiplica P, que é 126, menos o valor de C, que é 90. Lembrando, a gente precisa fazer a raiz quadrada de toda essa operação. Vamos com calma, olha só. A área da segunda parte da figura, então, vai ser a raiz quadrada do número 126, que multiplica 126 menos 78, ou seja, 48. Que multiplica 126 menos 84, ou seja, 42. Que multiplica 126 menos 90, 36. Bom, a gente tem aqui um número bem grande, né? Dentro de uma raiz. Qual é o procedimento, então? O procedimento é a gente fatorar esses números. Como assim, Jussão, fatorar? Lembra, a gente escreve aqui, ó, 126. 126 é divisível por 2, porque é um número par. 126 por 2 é 63. Aí o próximo número primo que eu posso dividir, 3, dá 21. Divido por 3 de novo, dá 7. Divido por 7, dá 1. Opa, finalizou. Então, o número 126 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7, ok? Ó, raiz quadrada, então, de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Aí o número 48, a gente faz a mesma coisa. É o mesmo procedimento, divide por 2, dá 24, divide por 2, dá 12, divide por 2, dá 6, divide por 2 de novo, dá 3. Agora só pode ser dividido por 3, finalizamos, dá 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então é 2 elevado à quarta potência vezes 3. O número 48, 2 elevado à quarta potência vezes 3.
E o número 42, Jussão? Vamos fazer, ó. Número 42, divide por 2, dá 21. Agora, não dá mais para dividir por 2 porque é ímpar. Divide por 3, dá 7. E agora divide por 7, finalizou. É 2 vezes 3 vezes 7. Então, vamos escrever aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 7. O último número, esse tá mais fácil, né? Porque 36 é 6 vezes 6. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Parece que complicou, mas não complicou não. Vamos fazer mais uma penúltima etapa aqui. Vamos organizar. Fica a raiz quadrada. Não precisa nem fazer tão grande essa partezinha da raiz. Vai ficar, ó, raiz quadrada. 2, eu tenho 1. 2 à quarta fica 2 à quinta. 2 à sexta, 2 à oitava. De 2 elevado à oitava. Que multiplica, ó, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 à sexta. 3 elevado à sexta. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Quando a gente tem um número dentro da raiz quadrada elevado a um expoente, o que eu faço? Pego o expoente e divido pelo índice da raiz. Se é raiz quadrada, o índice que está aqui é 2. Então vai ficar 2 à oitava. Pega o 8, divide por 2. Fica 2 elevado à quarta. 3 à sexta. Pega o 6, divide por 2. Fica 3 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado. Opa, o quadrado com o índice 2 aqui. Simplifica. Então, o valor de A2 vai ser 2 à quarta é 16. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Vezes 7. Está finalizando. Se eu fizer 16 vezes 27 vezes 7, chegaremos num total de 3.024 metros quadrados. Vejam só, isso daqui é o resultado da área do triângulo 2 ali, tá? Nós queremos determinar o resultado da área de toda a figura, todo o quadrilátero. Então, o valor da área total desse quadrilátero vai ser igual a A1, que é 1080, mais o valor de A2. O valor de A2 é igual a 3.024, ok? Então, o valor dessa área total, ou seja, né, de todo o quadrilátero, vai ser igual a 4.104 metros quadrados. Belezinha, galera? Vamos lá. Com sinceridade, merece ou não merece o like? Vocês já conheciam a fórmula de Heron? Essa é uma fórmula bem interessante para a gente ter na manga aí para resolver vários exercícios. Hora de tirar o print então da tela para guardar esse exercício para vocês fazerem uma revisão depois. Fico por aqui, galera. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá então resolver mais esse desafio. Vejam só, nós queremos encontrar o valor de x para que essa equação seja verdade. Com isso, nós vamos aproveitar e usar todas essas propriedades aqui. Vem comigo, olha só. Primeiro eu faço 3 elevado a x mais 1, menos 3 elevado a x menos 1. Como que eu faço para simplificar um pouco essa parte? Eu escrevo assim, ó. 3 elevado a x menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é a mesma coisa que mais 1. Isso daqui, menos 3 elevado a x menos 1, é igual a
30, ok? Agora, vamos aplicar a propriedade 3 elevado a x menos 1. X menos 1 é a mesma coisa que m aqui, ó. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever 3 elevado a x menos 1, que multiplica 3 elevado ao quadrado. O 2 está fazendo o papel de n. O 3 fez o mesmo papel de a. Menos 3 elevado a x menos 1. Tudo isso daqui é igual a 30, ok? Olha o que podemos fazer agora. Vamos colocar 3 elevado a x menos 1 em evidência. Colocando em evidência, nós temos 3 ao quadrado, que multiplica 3 elevado a x menos 1, menos o número 1. Tudo isso daqui é igual a 30. Pois bem, 3 ao quadrado é 9, menos 1, 8. Então, vai ficar 3 elevado a x menos 1 vezes 8 é igual a 30. Pega esse 8, passa para o outro lado, dividindo. Então, nós teremos 3 elevado a x menos 1 é igual a 30 dividido por 8. Vamos simplificar um pouco mais? 3 elevado a x menos 1 vai ser igual a 15 sobre 4. 15 quartos. Bom, a partir daqui, o que nós podemos escrever? Eu posso realizar uma operação de um lado e realizar a mesma operação do outro lado da equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, ó, log de 3 na base 10, só que o 3 elevado a x menos 1. Isso daqui é igual a log de 15 quartos na base 10 também. Olha só essa propriedade importantíssima aqui. Se eu tenho log na base 10 de a elevado a m, eu pego esse m aqui e jogo aqui na frente. É m log de a na base 10. Vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho x menos 1, que multiplica log de 3 na base 10. Isso vai ser igual ao log de 15 quartos. Olha, outra propriedade importantíssima aqui. Log de a dividido por b na base 10 é log de a menos log de b. Então, vamos escrever isso. Log de 15 menos o resultado do log do número 4, ok? Vem comigo aqui na continuação, na parte de cima. Olha o que nós temos. X menos 1, que multiplica log de 3 na base 10, é igual ao log de 15. Mas, gente, o número 15 não é a mesma coisa que 5 vezes 3? Olhem essa propriedade aqui agora. Log de a vezes b é igual a log de a mais log de b. Então, eu escrevo log de 5 na base 10 mais log de 3 na base 10 menos o resultado do log de 4 na base 10. Belezinha? Agora, o que nós podemos fazer? Aqui eu tenho log de 3 multiplicando. Eu posso dividir todo mundo da equação por log de 3. Vamos fazer isso. Vou dividir todo mundo da equação por log de 3. O primeiro eu não precisei porque é uma multiplicação já, né? Então, ó, faremos isso daqui. Estamos quase terminando.
Olha a simplificação. Aqui nós simplificamos, né? Aqui nós também simplificamos. Então, vai ficar do lado esquerdo ainda da equação. X menos 1 é igual a log de 5 na base 10 dividido por log de 3 na base 10. Log de 3 na base 10 dividido por log de 3 na base 10 é igual a 1. Mais log do número 4 na base 10 dividido por log do número 3 na base 10. Vamos escrever isso daqui, ó. Log de 4 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10. Menos 1 passa para o outro lado, fica positivo. Então, x vai ser igual a 1 mais 1. Vem outra propriedade importante. Vejam só. Se eu tenho log de A na base 10 dividido por log de B na base 10, isso aqui é a mesma coisa que log de A na base B. Então, essa divisão aqui, ela vai ser transformada em log de 5 na base 3. Assim como essa divisão aqui também será transformada em log de 4 na base 3. 1 mais 1, 2. Então, o resultado de x é 2 mais log de 5 na base 3 mais log de 4 na base 3. Com isso, nós finalizamos a nossa questão. Essa é a resposta. Esse é o valor para x. Galera, aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Fala, galera. Belezinha? Galera, vamos lá então para a gente resolver esse probleminha aqui. Esse probleminha aqui tem uma ferramenta matemática importantíssima para a gente utilizar. Vamos lá então, olha só. Aqui eu tenho 3 elevado a x elevado ao cubo dividido por 27 elevado a x é igual a 9. Vamos melhorar um pouco mais isso daqui. Eu posso escrever 3 elevado a x elevado ao cubo dividido por 27 é 3 elevado ao cubo. Tudo isso depois vai ser elevado a x, ok? Isso é igual ao número 9. O número 9 é 3 elevado ao quadrado. Pois bem, agora, o que a gente precisa lembrar aqui? Quando eu tenho a elevado a m elevado a n, podemos escrever a elevado a m vezes n. Vamos aplicar isso agora no denominador. Então, vai ficar escrito 3 elevado a x elevado ao cubo, dividido por 3 elevado a 3x. Isso é igual a 3 elevado ao quadrado. Ok? Outra ferramenta importante. Se eu tiver a elevado a m dividido por a elevado a n, isso daqui é igual a elevado a m menos n. Ok? Vamos aplicar isso aqui. 3 elevado a x elevado ao cubo dividido por 3 elevado a 3x, eu posso preservar a base e apenas subtrair os expoentes. Então, fica 3 elevado ao cubo menos 3x. Isso daqui vai ser igual a 3 elevado ao quadrado, ok? Mesma base de um lado e do outro. O que podemos fazer aqui agora?
já que as bases são idênticas. Ora, é escrever x elevado ao cubo menos 3x é igual a 2, ok? A partir daqui, a gente continua o nosso raciocínio fazendo 3 elevado a x menos 3x. O 2 passa para esse lado, fica negativo, igual a 0. Tudo bem? Bom, agora o que nós queremos determinar aqui? Queremos determinar as raízes dessa equação. E como que nós vamos fazer isso? Tem um pequeno artifício, vejam só. Se eu escrever assim, ó, menos 3x é igual a menos 4x? Não. É igual a menos 4x mais x. Ok. Vamos escrever assim, então. Eu tenho, ó, x ao cubo menos 4x mais x menos 2. Isso aqui é igual a 0. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, e esse termo aqui, e vou colocar em evidência. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou escrever x que multiplica x ao quadrado menos 4. Se eu aplicar a distributiva, vai ficar x ao cubo menos 4x mais x menos 2. Tudo isso é igual a 0. Tudo bem? Agora, olha o que nós temos aqui, ó, mais uma propriedade importantíssima. Se eu tiver a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que a mais b, que multiplica a menos b. Vamos fazer isso? X que está multiplicando x menos 2, que multiplica x mais 2. Vou fazer assim só para ficar na mesma ordem como foi apresentado, tá? X mais 2 que multiplica x menos 2, mais x menos 2. Tudo isso aqui, tudo isso aqui vai ser igual a 0. Aqui não tem chaves, tá? Tudo isso, então, igual a 0. Ok. Agora vejam só, x menos 2 e x menos 2. O que eu posso fazer? Ora, eu posso colocar isso aqui agora em evidência. Vamos fazer isso. X menos 2 colocado em evidência, que multiplica x vezes x mais 2. Então, ó, x que multiplica x mais 2. Aqui, se eu colocar em evidência, sobra o número 1. Ok? Tudo isso igual a 0. Bom, para que isso aqui seja igual a 0, é necessário que um dos fatores seja igual a 0. Vamos verificar isso com mais calma? Eu tenho, ó, x menos 2, que vai multiplicar, aplico a distributiva aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. Tudo isso igual a 0. Quando que isso é igual a 0? Primeira condição, quando x menos 2 for igual a 0. Logo, uma raiz é quando x for exatamente igual a 2. Encontramos uma raiz. Outra condição, quando é que o resultado dessa multiplicação vai ser igual a 0? É quando x ao quadrado mais 2x mais 1 for exatamente igual a 0.
Vamos então encontrar o valor de delta. O valor de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b, é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Ou seja, o resultado de delta é igual a zero. Então, uma outra raiz que nós temos é menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Só que aí temos um atalho aqui. Isso daqui é igual a zero. Logo, a segunda raiz da equação vai ser menos 2 dividido por 2 vezes a, que é 1. O valor da segunda raiz da equação vai ser igual a menos 2 dividido por 2. Ok? Menos 1. E quanto vale a outra raiz? Quando o valor de delta é igual a zero, significa que eu vou ter uma raiz dupla. Duas raízes com o mesmo resultado. Beleza, galera? Então vejam só. O conjunto solução da nossa questão são os números menos 1 e 2, ok? Está aqui, está menos 1 e 2. Confere, então, se essa continha dá correto. E eu aguardo agora o seu cliquezinho para curtir esse vídeo e compartilhar. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá então resolver esse problema de matemática? Vejam só, para resolver esse problema nós vamos utilizar todas essas propriedades matemáticas. Vem comigo! Primeiro, 4 elevado a x. A gente pode escrever assim, 2 ao quadrado elevado a x. 8 elevado a x, a gente pode escrever como 2 elevado ao cubo elevado a x. Isso daqui é igual a 36. Vamos fazer uso da primeira propriedade. Se eu tenho a elevado a m elevado a n, eu posso trocar os expoentes. Então, isso daqui pode ser facilmente escrito assim, 2 elevado a x elevado ao quadrado, mais 2 elevado a x elevado ao cubo. Tem a mesma propriedade que vimos aqui ao lado, ok? Agora, como que nós vamos fazer para solucionar isso aqui de forma mais simples? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o resultado de 2 elevado a x, 2 elevado a x, e nós vamos substituir 2 elevado a x pelo termo m, ok? Ou melhor, vamos chamar esse aqui pelo termo y. No lugar de 2 elevado a x, eu coloco y. Ok, então aqui eu vou escrever y ao quadrado mais y ao cubo é igual a 36. Mas, Gilson, por que você está fazendo isso? Vejam só. Y ao quadrado mais y ao cubo é menos 36. Eu vou pegar esse 36 e vou passar para cá, para esse lado, é igual a zero. Mas preste atenção agora, o segredo é ter intimidade com os números, aí você consegue controlar a matemática. Menos 36 é a mesma coisa que menos 9, menos 27. Por que eu estou fazendo isso? Vejam só. Y ao quadrado menos 9, estou só organizando, mais y ao cubo menos 27 é igual a zero. O que eu estou fazendo aqui? Vejam só. Y ao quadrado menos
3 ao quadrado mais y ao cubo menos 3 ao cubo, isso aqui é igual a zero. Olha o que nós temos aqui, ó. Se eu tenho a quadrado menos b quadrado, olha como que eu posso escrever a quadrado menos b quadrado. É a menos b que multiplica a mais b. Então, no lugar desse, eu vou escrever, vejam só, y menos 3, que multiplica y mais 3. Tudo bem? Mais y ao cubo menos 3 ao cubo. Olha isso daqui. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b, quem faz o papel de a é y, quem faz o papel de b é 3, que multiplica a ao quadrado, opa, é y ao quadrado, mais a vezes b, é 3 vezes y, mais y ao cubo, que seria 3, perdão, y ao quadrado, que seria 3 ao quadrado, que é 9. Tudo isso igual a zero. Tudo bem até aqui? Olha o que nós temos agora. Olha só o que nós conseguimos obter aqui. Isso aqui é um fator comum aos dois termos que estão sendo multiplicados. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Vamos fazer isso? Y menos 3 multiplica, vejam só, y mais 3, que multiplica também y ao quadrado mais 3y mais 9. Tudo isso daqui igual a zero. Agora, eu vou só tirar os parênteses aqui. Y menos 3 multiplica y mais 3y é 4y. Y ao quadrado mais 4y. 3 mais 9, 12. Isso tudo é igual a zero, ok? Bom, vamos lá. Para que essa multiplicação seja igual a zero, uma primeira condição é que esse resultado aqui seja zero. Vamos escrever? Y menos 3 igual a zero. O y pode ser igual a 3. Opa, já temos um caminho aqui, ó. O y pode ser igual a 3, certinho? Mas existe também mais soluções, ou melhor, pode existir mais soluções, né? Pode acontecer desse resultado aqui também ser igual a zero, y mais 4y mais 12 ser igual a zero. Pois bem, vamos abrir aqui, olha só, um pequeno quadradinho para a gente verificar uma coisa importante. É necessário que eu consiga obter as raízes. Então, vamos calcular o valor de delta aqui. Como que a gente calcula o valor de delta? É b ao quadrado. O valor de b é o número 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c. Lembrando, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac. Opa, o valor de c eu tenho, o valor de c é 12. Então, o resultado de delta vai ser 16 menos 48. O valor de delta, menos 32. Quando o delta é negativo, significa que não existe raiz real, ok? Então, o que nós vamos trabalhar aqui para resolver a essa expressão que nós havíamos colocado antes, 2 elevado a x igual a y, é somente o valor 3. Vamos lá agora. 2 elevado a x é igual a 3. Mas, Gilson, como que eu faço para descobrir o valor de x?
Vamos tirar o log dos dois lados. Eu tenho log de 2 elevado a x na base 10 vai ser igual ao log de 3 na base 10. Olha essa propriedade importantíssima aqui, ó. Log de b na base a com b elevado a m, eu pego o m e jogo ele para cá, multiplicando o log. Então isso daqui vem para frente do resultado do log de 2. Isso vai ser igual ao log de 3. O valor de x, então, vai ser log de 3 na base 10, dividido pelo log de 2 na base 10 também. Vejam só, log de b na base a dividido por log de c na base a vai ser igual ao log de b na base c. Então, significa que agora a gente conseguiu chegar na nossa solução. O valor de x é o log de 3 na base 2. Belezinha, galera? Chegamos então no resultado. Só falta uma coisa, só falta deixar o like e compartilhar esse vídeo. Até mais, galera! Tchau, tchau!